Coronavírus. Imunidade versus sanidade ou sanidade para ter imunidade? Vamos pensar juntos nessa reflexão, porque grandes alardes, fake news, mais uma vez, nossas queridas fake news, contribuindo para o medo coletivo, né? A instalação de uma tensão coletiva acerca de coisas que a gente nem tem certeza ainda se vão chegar a nos afetar concretamente. Mesmo que o pior aconteça, né, que essa epidemia venha de outros países, da China até nós, a gente tem que ter condições reais, né, concretas, de lidar com os problemas e os desafios. Dessa maneira como é colocada, a nossa querida fake news acaba deixando grande parte da população em estado de medo, tensão e principalmente desviando do que é o principal nessa história, que é como anda o Sistema Único de Saúde no Brasil. Estou brincando, mas isso é verdade, porque a China, diz que em 2 dias, em pouco tempo, construiu diversos hospitais para dar conta, né, dessa epidemia. E se isso acontecer no Brasil, a gente tem, né, uma série de buracos, vazios, políticas sendo feitas para que a população não seja amparada. Então nós temos que ficar bem atentos, porque, no fundo, grande parte dessa discussão sobre coronavírus é um desvio do que realmente está acontecendo. A gente tem em Minas Gerais, há 2 dias, 3 dias, pessoas desalojadas, desabrigadas, desamparadas pelo governo, que afirma que está fazendo muitas políticas para, né, dar esse suporte. A gente tem no mês de janeiro, né, agora em 2020, uma campanha sobre saúde mental que é, né, sucateada há anos, e principalmente agora com esse novo governo, vendo como as doenças mentais, algo que deve ser tratado com choque elétrico, força. Então, seja de um lado da sanidade, né, e do que é trazido para a gente, ou seja de outro, né, da saúde física que envolve combate a doenças, como foi a febre amarela, né, há pouco tempo, e agora está sendo essa ameaça desse vírus chegar aqui no Brasil. Como é que concretamente a gente lida com isso, né? Não à toa o Ano Novo Chinês foi agora, também pegou a China nessa situação, e a grande orientação do rato de metal, que é esse o animal, né, do zodíaco chinês, que está imperando esse ano. E muitas orientações foram dadas para que esse ano aquilo que é desconhecido, não mensurável, né, os vírus, as doenças, elas entram nesse lugar, né, daquilo que eu não posso ver, que eu não posso ter controle e nem ver concretamente, né, porque os vírus e as bactérias só em microscópio, mas trazem pra gente essa sensação de que eu não posso ter controle. Vem no ar, eu pego de alguém, que situação é essa? Então, assim, como é que a gente vai fortalecer esse nosso estado interno para que externamente a gente não seja e não fique tão vulnerável, tanto fisicamente, vulnerável às doenças, mas também mentalmente, certo? O metal é o elemento do pulmão e do intestino grosso. O pulmão que precisa ser vitalizado para que a gente aumente a nossa imunidade. Então, esse ano também tem a ver um pouco, né, com olhar para a nossa capacidade de podar, de fazer essa justiça que inclui também a gente, né? Eu vou falar mais disso em outros momentos, mas que a gente consiga impor limites e fazer essa proteção, essa conexão com as forças da natureza de uma forma elevada, como parte dessa natureza, não algo que é agredido pela natureza, né? Querendo ou não, os vírus estão mutando aí, mas fazem parte dessa natureza que a gente é vulnerável a ela e não parte dela, né? Então, quando a gente pensa em sanidade, né, em imunidade, a gente tem que pensar que a gente é agente também, né? Então, o que eu posso incluir na minha vida, na minha rotina, aproveitando que o ano está recomeçando, para que eu não me sinta tão vulnerável emocionalmente, né? O quanto que esse aparelho ainda tem um peso naquilo que a gente vai sentir, né? Por dias, a gente fica sempre vulnerável ao que eu vejo, ao que eu consumo, ao que eu curto, as mensagens e
notícias que chegam pelo WhatsApp, como que eu me nutro disso de forma benéfica e não algo que rege a minha vida. Essa é uma parte, mas tem as outras também que podem ser físicas, né? Como eu incluo uma atividade física, como que eu me reconecto com a natureza, né? O que será que eu posso fazer trabalhando com a terra, na natureza, né? Não uma coisa assim que eu visito a natureza uma vez por ano e aí eu me recarrego. Não é assim, né? A gente precisa trazer essa natureza para o nosso pulsar, para as nossas sensações. Tem a ver imunidade e pulmão com bem-estar, contentamento. Aquilo que eu faço e que me preenche, né? As linhas da imunidade, dessa conexão com a natureza, elas são todas repletas de yang, né? Principalmente quando você vai olhar os símbolos do I Ching, são linhas completas. A corrente elétrica passa, né, e encontra uma terra que precisa ser em nós receptiva, aberta, nutrida. Então a gente precisa pensar no que nos nutre. Então, mesmo que o medo do coronavírus seja muito grande, né, porque também nesse horóscopo chinês, o medo tem a ver com o rato, que é um elemento de água. Tem a ver com isso, da minha energia, da minha capacidade interna estarem vulneráveis. Assistam o vídeo que a gente gravou aqui no canal que fala dos rins e conta no banco. Porque se a gente consegue nutrir o rim, que é o elemento água, a gente vai dar sustentação a essa subida da nossa energia, a esse yang, a esse metal que precisa impor limites e direcionar a nossa energia. Então, antes de mais nada, a gente precisa estar consciente do que realmente é prioridade na nossa vida, né? Vamos ter cuidado com epidemias, então vamos olhar mundialmente o que está sendo feito de forma benéfica, né? Vamos ver em Cuba como é que a imunidade e a saúde é vista de forma preventiva. Não à toa, Cuba é um dos maiores países que hoje trabalham com medicina chinesa pelo governo, como manutenção da saúde. Então, antes da gente sair morrendo de medo, se esconder embaixo da cama, sair disparando mensagem no WhatsApp, a gente precisa se fortalecer e trazer o foco para dentro. O que é que a gente está escolhendo para a nossa vida e como é que a gente vai se sentir forte, né, diante das dificuldades da vida. Se você for olhar lá a Bíblia, em breve citarei salmos nesse canal. A gente vai ver que nada mais é do que a gente se sentir forte, fortalecido, conectado com algo mais elevado. Então busquem os seus princípios, o que fortalece vocês e conecta vocês com esse grande pulso da natureza, né, que é ser humano, que é, né, os animais, a terra que precisa estar aí sendo cultivada, protegida pela gente, né? Então vamos nos conectar de forma benéfica, tá bom?